Você está vendo aí na tela a manifestação da igreja, a manifestação do povo de Deus, a manifestação da essência daquilo que Deus espera de cada um de nós. Eu estou vendo aí, que espetacular aí na Sérvia, tá? Parada do orgulho da família na Sérvia. Vejam só vocês, as famílias, ou seja, marido e mulher, macho e fêmea, sua prole, seus bebês, seus filhos, ou seja, um recado claro dessa comunidade dizendo: nós acreditamos no princípio da palavra de Deus, que diz que Deus fez macho, que Deus fez fêmea e que Deus deu uma ordem para que nós pudéssemos nos multiplicarmos, povoarmos a terra, formarmos nossas famílias para dar sequência na espécie humana. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou bastante cansado, sabe, de ouvir crente mimizento, pastores completamente desalinhados com os princípios da palavra de Deus e verdadeiros adãos, isso mesmo, caídos na sua essência. Se Cristo não tivesse vindo para esta terra por obediência ao mandamento do Pai, é isso mesmo, Deus amou o mundo de tal maneira que manda Jesus. Jesus nasce, cumpre o seu propósito, a sua missão, que foi de resgatar a nossa identidade como homens, e mulheres na essência do caráter de Deus na terra, não essa bandalheira e essa patifaria que nós estamos vendo aí todos os dias, o homem com caráter desviado, o homem completamente possesso com ideologias satânicas, tentando imprimir e empurrar goela abaixo todos os dias, isso é sobre a sociedade brasileira. Veja o que diz no livro do Gênesis, capítulo 3, a partir do verso 1, quero dizer algo para você. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comerás de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está em meio ao jardim. E você vai ver aqui, o princípio da ação no Gênesis capítulo 3 da serpente em cima de Eva. A pergunta que eu faço é o seguinte: onde estava Adão quando a serpente começa a questionar as ordens e os mandamentos de Deus no Jardim do Éden, aonde o jardim foi plantado, aonde Deus estabeleceu as suas regras, aonde Deus deu para Adão atribuições? Deus não criou Adão para ser um vagabundo, Deus não criou Eva para ser uma mulher à toa. Deus cria o Éden, ou seja, Deus cria o propósito, estabelece o lugar do propósito, coloca os dois ali para cumprirem um propósito de cuidar daquele jardim. Fico eu aqui pensando com os meus botões. Satanás estava fazendo a parte dele, a serpente serve de instrumento para falar no ouvido de Eva. Eva não honra a instrução do marido e nem a de Deus, ou seja, também isso é muito comum, a permissividade, tá? A permissividade, de uma mulher fora do propósito também, a se deixar levar, com a lábia da serpente, é algo extremamente tenebroso. Mas a pergunta que eu faço: onde que estava Adão? Muitos teólogos, gente, eles afirmam que Adão não estava passeando, fazendo outra coisa por aí, não. Que Adão viu tudo, acompanhou absolutamente todo o diálogo entre a serpente endemoniada e Eva e não fez absolutamente nada. Ou seja, ele estava pagando para ver, ele também tinha curiosidade de saber o que podia acontecer. E aí eu aprendi uma coisa, lendo a palavra de Deus: onde Adão é omisso, onde Adão se cala, onde Adão não exerce o seu papel de falar, de estabelecer as ordens, as leis de Deus, os parâmetros da fé, a serpente governa e provoca um estrago. Nós estamos vendo aqui a manifestação de famílias na terra. Sabe por quê? Eles estão cumprindo exatamente aquilo que Deus espera de nós,
que conhecemos a palavra, conhecemos a estrutura da palavra de Deus e sabemos que nós temos um papel de falar, de nos posicionarmos, não de nos calarmos, não de nos omitirmos, porque, repito para você, aonde Adão se cala, a serpente governa, a serpente opera. Por que é que Satanás tem expandido tanto, tem gritado tanto aos quatro ventos deste mundo com suas paradas LGBTQIA+, né? Agora nós tivemos uma marcha para Exu na Avenida Paulista, e aonde está a resposta da igreja? Rodrigo, a igreja tem que orar. A igreja tem que orar porque a igreja não tem que entrar nesses debates, nesses embates. Será mesmo? Jesus já estava lá no céu, à direita de Deus Pai, falava ao pé do ouvido do Pai e tinha como parceiro, como amigo, o poderoso Espírito Santo de Deus. A Santíssima Trindade estava composta no céu. Então, se a solução é, né, eu não posso me envolver com essas polêmicas do mundo. Eu não posso me envolver com as questões do mundo. Por que é que Jesus veio, querido? Né? Explica para mim aqui, né? Por que é que Jesus teve que vir, assumir forma de homem, se fazer homem, assumir uma identidade, imprimir uma identidade em cima de 12 discípulos, né? E vou falar, 3 deles ainda, hein? Deram bem trabalho, hein? Tomé, o que duvidava, Pedro, o que negou, e Judas, o traidor ladrão. Não é verdade? Como não foi fácil para Jesus, não vai ser fácil para mim e para você também. Já começa por aí. Ele imprime a sua identidade em 12 discípulos, 12 apóstolos, né? Judas se perde, né? Tomé, né, praticamente vai viver a sua vida depois que Jesus é crucificado, porque só disse que acreditaria se visse as marcas nas suas mãos. Pedro volta a pescar porque não se sente digno do ministério, ou seja, que complicação que é cuidar das coisas de Deus na terra. Mas Jesus, meu filho, teve problema, teve dificuldade, tá cheio de pastor, tá cheio de líder, tá cheio de crente se escondendo por detrás de uma covardia velada porque não quer ter problema. Não quer pagar o preço do discipulado, do enfrentamento às mazelas humanas que vão acontecer, como aconteceu com Jesus, né? Então, o Senhor Jesus não ficava somente falar com o Pai, ser intercessor pelas coisas do Pai para que a terra melhorasse. Jesus não precisaria ter vindo, repito, assumindo forma de homem, morrido numa cruz para poder ter legalidade nesta terra de hoje a igreja dar sequência no plano poderoso da salvação e da redenção e imprimir a identidade de Jesus Cristo na terra através do seu poder, aonde ele disse que se vocês crerem em mim, se vocês acreditarem em mim, se vocês fizerem o que está escrito nos mandamentos, se vocês verdadeiramente cumprirem o que eu estou dizendo, vocês farão as obras que eu fiz e ainda maiores. Portanto, não se enganem, sem mim nada podeis fazer. O que Cristo estava dizendo? Eu vim, revolucionei, transformei o pensamento deste mundo. O mundo é marcado antes e depois de Cristo. Nós estamos vivendo, no ano que eu estou gravando esse vídeo, 2023 anos depois de uma mente, de uma identidade plantada nessa terra por intermédio do Cristo Jesus que nós vivemos, porque ele veio, ele falou, ele pregou, ele ensinou, ele reagiu às afrontas do diabo. E nós, como igreja, o que nós estamos fazendo? Nós estamos dentro de 4 paredes, pregando para o mesmo povo, administrando sempre os mesmos conflitos, a mesma conversa fiada, não estamos tocando, não estamos transformando, não estamos discipulando, não estamos reverberando a identidade do Cristo na terra, fazendo, do lado de cá, fazendo, por exemplo, como essas famílias da Sérvia fizeram. Parabéns. Famílias, vê se tem alguém pelado aí. Vê se tem alguém com algum símbolo religioso, seja ele qual for, por exemplo, profanando símbolos religiosos aí, né? Vê se os casais heterossexuais, por exemplo, estão aí um enfiando a língua na boca do outro. Vê se eles estão aí, por exemplo, dançando de maneira completamente perversa e perdida na frente de criança, né? Com roupas inadequadas. Vê se está todo mundo aí, por exemplo, com latas de bebidas nas mãos, não é verdade? Se estão dando trabalho, se estão sujando a rua, se o pelotão de choque da polícia militar, por exemplo, desse país está aí para poder fazer um enfrentamento a essa arruaça
Não é verdade? Então, gente, eles não precisam nada disso. O fato da família sérvia ter ido para a rua, colocado os pés nas avenidas, com faixas dizendo orgulho de ser família, parada do orgulho da família, com bandeiras do país, com bandeiras de princípios da família, manda um recado claro para o inferno como uma verdadeira bomba. E vou falar uma coisa para você. Posso falar uma coisa para você? Deixa muitos de nós como igreja envergonhados, porque esse seria para ser o papel de ativismo da igreja na terra. Exercer o seu papel de cidadania. Exercer o seu papel de cidadania e deixarmos de ser omissos como Adão foi no Éden e não cumpriu o seu papel, que era de intervir, de calar a voz da serpente, de atuar quando ele tinha que ter atuado, porque eu repito, onde Adão se cala, a serpente governa, e a igreja é voz profética da terra e não podemos nos calar. Coloca para mim aqui o seu comentário, ele é extremamente importante aqui para mim. Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações dando o seu like e nós voltamos numa próxima oportunidade com muito mais vídeo para você. Muito obrigado pela sua participação.